Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Os Filhos de Deus. Os Filhos de Deus. Queridos irmãos, se eu perguntar para vocês quem são os filhos de Deus, todos vocês vão dizer para mim, nós somos filhos de Deus. Lógico que nós somos filhos de Deus. Agora, queridos irmãos, vamos entender a palavra de Deus e vamos nos colocar na condição de sermos filhos de Deus. Deus, Pai, em nosso Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, realizaram todos os prodígios, criando o universo, os céus, as estrelas, a terra, a água, a vegetação, os pássaros, os animais e os seres humanos. Nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Então, na carta aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, de versículo 1 a 15, nós vamos entender. Paulo nos escreveu assim: Agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito, que dá a vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o próprio Filho em carne semelhante à do pecado. E por causa do pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém tem o Espírito de Cristo, Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como deveria viver segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixarem conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste espírito de escravo, para cairdes no medo, mas recebeste o Espírito que por adoção vos torna filhos, no qual clamamos, Abba, Pai. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo era muito inteligente, uma pessoa de muita escrita, de muita sabedoria recebida por nosso Senhor Jesus. A sabedoria de Paulo às vezes até deixa a gente meio perdido nas palavras. Aí nós precisamos entender pelo Espírito Santo e ensinar vocês. Então, o que Paulo está dizendo sobre os filhos de Deus? Paulo está dizendo assim, portanto agora já não há condenação
para os que estão no Cristo Jesus. Quem está no Cristo Jesus não tem mais condenação, já foi perdoado. Paulo está falando daqueles que já receberam o batismo do Espírito Santo, aqueles que já receberam o perdão de nosso Senhor Jesus. Já não existe mais pecado. Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Paulo está dizendo assim, ó, os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Quem vive segundo a carne se volta para aquilo que é humano, da carne. Os que vivem segundo o Espírito Santo se volta para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Os desejos da carne, os pecados da carne são uma rebeldia contra Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Queridos irmãos, Paulo está dizendo, se vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, se realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo mora em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, para você pertencer a Cristo Jesus, para você pertencer também a Deus, você tem que ter o Espírito Santo. E se você tiver o Espírito Santo, você pertence a Jesus. É isso que Paulo está falando. Paulo está também dizendo o seguinte, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Se você viver somente na carne, você vai estar vivendo no pecado e o pecado gera a morte. Mas se pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus, matardes o procedimento carnal, então vivereis. É isso que Paulo está dizendo. Se você viver na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus, na presença do Pai, você terá vida, você viverá. Paulo está dizendo também que todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, agora chegou o momento. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus. Mas se você vive na carne, você está afastado de Jesus, você está afastado do Espírito Santo, você está afastado de Deus, então você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Você foi feito através de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar seus mandamentos, cumprir seus mandamentos, amar a Jesus, entregar sua vida para Jesus, deixar o Espírito Santo te conduzir. Então você é filho de Deus. Essa é a diferença. Paulo diz ainda, mas recebestes o Espírito por adoção, vos torna filhos, no qual clamamos, Abba, Pai. Queridos irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravo para cairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos Abba, Pai. Essa é a diferença. Por adoção, Deus gerou toda a humanidade na presença de Jesus, Jesus com Deus, a presença do Espírito Santo realizando o milagre. Todos nós somos criaturas de Deus, da mesma forma que os pássaros, os animais, homens, seres vivos são criaturas de Deus. Para se tornar
filhos de Deus, nós devemos amar a Deus, nos entregar a Deus, respeitar a Deus, amar a Jesus, entregar nossa vida para Jesus e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Então seremos adotados realmente como filhos, filhos de Deus, irmãos de nosso Senhor, filhos de Deus, na presença do Espírito Santo. Essa é a diferença. Tem muitas pessoas que se acham ser filhos de Deus e vivem na carne, vivem no erro, vivem no pecado e não deixam o Espírito Santo te conduzir. E o Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus, o Filho amado de Deus. Amém.